século, uma vida quase, que eu não faço esse Confissões da Bia aqui, essa série confessional no trânsito, né? Porque a pessoa, eu não fico muito no trânsito, mas quando eu fico, eu me entedio, sabe? Enfim, e fico pensando coisas, e daí eu gosto de gravar e falar com vocês sobre as coisas que eu pensei durante essa trajetória, que era para demorar 5 minutos, mas demora meia hora, né? Enfim, eu postei hoje de manhã uma frase lá no meu Instagram, @Incendência Gênio Criativo. Se você não me segue, segue lá, que dizia algo mais ou menos assim: que Deus te deu 2 pés, não para você ficar parado no mesmo lugar. E essa é uma constatação, parece meio óbvia, mas que quando a gente passa por momentos de indecisão, de dúvida, de medo, diante de mudanças, ela faz todo o sentido. E é interessante a gente fazer um paralelo disso, né? Que isso quer dizer o quê? Né? Que você tem 2 pés, não é para ficar parado no mesmo lugar, é para se colocar em movimento, né? Então nada está parado, né? A gente aqui se obriga a parar, porque tudo é feito para estar em constante movimento. Isso me lembra muito uma palavra na filosofia budista. Eu não gosto de chamar budismo de religião, para mim é mais uma filosofia. E no budismo eles têm uma palavra que chama anicca, ou anicca, não sei a pronúncia correta, que quer dizer basicamente que tudo é impermanente, né? A eterna impermanência das coisas, tudo está em constante movimento, né? A nossa mente é que cria a ilusão de que as coisas são fixas, são paradas, são definidas por aquela situação, aquele estado, mas que na verdade tudo está em constante movimento. E esses budistas são muito espertinhos, né? Porque eles sacaram uma coisa que agora, de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, a física quântica tem nos provado, né? Que nós somos seres vibracionais, no sentido de que os átomos que compõem toda a matéria, né, que existe no universo, eles são feitos do que, minha gente? De energia. E essa energia, ela não é uma energia estática, ela vibra. Então, se você enfiar sua mão, por assim dizer, debaixo de um microscópio super, mega, hiperpotente, eletrônico, você não vai ver uma coisa estática, você vai ver que as coisas, as moléculas, os átomos, eles estão em movimento. Nós somos seres vibracionais, portanto, nada está parado, nada é fixo dentro de nós. Nós somos compostos de micropartículas, né? Essas átomos, enfim, moléculas, células, que elas estão constantemente em movimento, vibrando. Então, é muito interessante quando a gente para traçar esses paralelos, seja na filosofia budista, seja por uma análise quântica, enfim. Por que a gente tem tanta resistência em aceitar isso, né? E abraçar o fato que a gente é tão apegado às zonas de conforto, às coisas que nos são conhecidas, às coisas estáticas, quando toda a nossa fibra de ser nos diz que nós estamos em movimento, que é uma eterna... se você parar para analisar até em nível celular, né? Que as células não são feitas, são eternas e duram para sempre. O nosso próprio organismo está numa constante fase de reciclagem, né? As células crescem, amadurecem, morrem, crescem, amadurecem, morrem. Tudo está sendo renovado o tempo inteiro. Por que é que a gente tem tanto problema em aceitar esse fato, né? Eu não sei, na minha humilde análise disso tudo, eu acho que o grande motivo da nossa ansiedade, da depressão ser a doença do século, né? Eu acho que vem desse desalinhamento do nosso core, né? Da nossa construção fisiológica de estar em movimento, mas do nosso cérebro ter tamanho medo, desenvolver tamanho medo diante dessa constatação, né? É um desalinhamento mesmo, a gente pode dizer até que é um desbalanço. Então eu queria deixar no fundo eu fiz essa reflexão, né? Que Deus te deu 2 pés para você usar e se mover, como eu postei lá no Instagram, era para você fazer essa reflexão, e eu ter postado isso para você me fez pensar também, porque é uma via de mão dupla, né? Não acreditem que eu tenho a solução para todas as questões do mundo, ninguém tem, né, meu bem? E eu também fico pensando sobre isso, né? Então, quando você... O meu conselho aqui nessas minhas confissões da Bia no trânsito, no carro, é o seguinte: quando você se sentir inquieto, incomodado, ansioso, aquela sensação de ver as coisas mudando e se sentir ansioso por conta dessas mudanças, ou
ou ainda, uma outra hipótese, você perceber que você precisa mudar, você precisa dar um passo fora da zona de conforto, você precisa usar a sua criatividade para te levar a um outro patamar e se sentir inquieto, com medo, ansioso por conta disso. Lembre-se que nós somos seres vibracionais, nós somos feitos de energia e que nós não estamos parados. É da nossa natureza estar em movimento. Lembra do Anika, ou da Anika budista, que nos lembra da eterna impermanência das coisas. Nada é fixo, gente. Você pode estar lindo, maravilhoso, num emprego incrível, pode estar aí namorando, pode estar bem feliz na sua casa. Saiba que essas situações não são eternas, elas são circunstanciais. E o inverso também. Se você está passando por um momento difícil, de angústia, de ter que tomar uma decisão, tá se sentindo mal, saiba que esse in-between, né, esse entre coisas, ele não é um estado fixo, ele também é impermanente, ele também está em movimento. Então, assim, se coloque numa posição de fazer esse movimento e de levar a sua vida para um caminho que faça sentido para você, que esteja alinhado. Quando você pensa em você daqui a 5, 10 anos, você tem uma visão de vida, eu queria estar fazendo isso, morando em tal lugar, com tal, enfim, fazendo tal coisa, com tal tipo de pessoa. Imagine essa situação ideal na sua cabeça e se coloque em movimento. Não tenha medo de se colocar em movimento em direção a isso que você quer. E lembre-se, na angústia, de que você está em movimento. Você pode olhar sua mãozinha aqui, achar que está tudo parado, mas lembre-se que você é um ser vibracional, que todas as células, átomos, moléculas e átomos do seu corpo estão vibrando, estão em movimento. Então se alinhe a esse movimento, não fique estagnado, porque Deus, a entidade criativa, a energia, o cosmos, seja lá o que você queira acreditar, ela fez você com 2 pés para você caminhar, certo? Para você se colocar em movimento. Então fica aqui essa minha reflexão meio espiritual / filosófica / quântica para você, de você procurar esse alinhamento com a sua essência. A essência nossa, a essência da vida está em movimento. Então não tenha medo de se mexer, não tenha medo de se lançar rumo às coisas que você sabe que tem que fazer, mas sente medo, né? O medo a gente subjuga com ação. Na verdade, não tem... Medo é normal, né? Medo é uma coisa que todos sentimos. Aliás, escrevi um post sobre isso lá no site do Incendência, incendênciagenicreativo.com.br essa semana, falando sobre exatamente isso, quais são os inimigos de uma vida criativa. E o medo tá lá, entre esses inimigos, né? E ele é o medo é uma característica normal, faz parte da nossa evolução, né, cerebral. Nosso cérebro reptiliano, quem me conhece e me segue sabe que eu vivo falando sobre essas coisas. Ele tá lá, mas a gente subjuga esse medo através da ação, é fazendo as coisas, é caminhando, por incrível que pareça, olha que antagônico, na direção daquilo que te causa medo. O medo não é uma barreira, o medo é um convite. Um convite para você se colocar em movimento, lidar com essas coisas, conseguir enxergar além do medo, de fazer escolhas além do medo. Então, fica a minha reflexão para ti hoje aqui. Eu espero que ela te pegue num momento bom, que você esteja refletindo sobre essas coisas. Isso é o que a gente chama de sincronicidade, né? Eu espero que eu tenha contribuído aí para sua indagação dessa semana, enfim, desse mês ou dessa vida, tá bom? Beijos. E a gente se vê.